Vamos falar sobre Marcos Acunha, né? Eu venho falando muito com vocês nos últimos vídeos sobre como hoje, internamente, o Vasco da Gama ele prioriza a chegada de um lateral esquerdo. Acabei de trazer a vocês, o Vasco ele não terá o Lucas Piton para a partida de amanhã da Copa do Brasil, assim como também não terá o Lucas Piton para a partida do próximo domingo. E a possibilidade é grande que o Vasco também não tenha o Lucas Piton para os jogos das finais da Copa do Brasil e para o primeiro momento da temporada de 2026. O Lucas Piton ele teve uma lesão no ligamento do joelho, uma lesão que até alguns outros atletas do Vasco da Gama já chegaram a sofrer, até durante essa temporada, né, de 2025. O próprio Payet chegou a sofrer essa lesão, alguns outros jogadores também, mas eu não vou me recordar quais foram eles. É uma lesão que não é tão grave quanto o rompimento dos ligamentos. A lesão, por exemplo, que o Jair sofreu foi uma lesão de ruptura do ligamento. E a lesão que o Lucas Piton sofreu, ela tem a ver com os ligamentos, mas não é um rompimento. É uma lesão, né? É uma dor, é uma inflamação do ligamento do joelho. É uma lesão que deixa o jogador de fora aí por um período de 1 a 3 meses, dependendo aí, tá, da situação do atleta. Mas o tempo mínimo para recuperação total é de fato de 1 mês. Pode variar de 1 mês a 1 mês e meio, um período mínimo de recuperação, tá? Aí tem a fase ainda do jogador voltar a treinar com o grupo, pegar ritmo de novo. Então é uma lesão assim bem chata de ser tratado. Coloca aí 2 meses no mínimo para o Lucas Piton voltar aos gramados. E o Lucas Piton teve essa lesão agora há pouco, cara. Há uma semana atrás, no dia 3, a gente está no dia 10. Então o Lucas Piton ele vai voltar mesmo no início de fevereiro. E ainda tem o período de férias, que automaticamente vai atrasar esse processo. Então, tu pode ter certeza, o Piton só vai ficar pronto, ali no início de março, final de fevereiro. E aí, amigo, é muito tempo. Porque o calendário, inclusive, do futebol brasileiro, hoje, ele tá bem agitado. Olhando para o calendário divulgado, né, pela CBF, o Campeonato Brasileiro, ele já vai dar início no dia 28 de janeiro. Será a primeira partida, a primeira rodada, dia 28 de janeiro. Então, se o Piton volta só meados de fevereiro, final de fevereiro, o Vasco ele para a primeira rodada, né, do Brasileirão, ele não terá o Lucas Piton. E aí vai ter Vitor Luiz, que me desculpe, é uma bomba, e o Leandrinho, que é um jogador que o técnico Fernando Diniz não confia. Então o Vasco hoje entende que é necessário ter um lateral esquerdo à disposição na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. É questão assim de lógica. E caso o Cruz Maltino, inclusive, chegue aí a uma Libertadores, a Libertadores ela tem data marcada para iniciar no dia 18 de fevereiro. Então, assim, o Vasco precisa de um lateral. E hoje a prioridade é exatamente a contratação de um lateral esquerdo. Já trouxe informações a vocês sobre o Caio Paulista. Hoje, à parte da tarde, eu trouxe informações sobre o Renan Lodge, 2 jogadores brasileiros. O Caio Paulista é um pouco mais fácil, pertence ao Palmeiras, mas está fora dos planos do Clube Paulista. Jogador que já trabalhou com o técnico Fernando Diniz, o Fernando Diniz o quer no Vasco da Gama. Renan Lodge tem uma dificuldade maior, jogador que hoje está livre no mercado, tem interesse de outros clubes aqui do Brasil, não é uma negociação fácil. E tem o Acunha, que é dentre, né, Caio Paulista, Renan Lodge, a mais difícil. Porque o Renan Lodge está livre, o Caio Paulista é um jogador que tem contrato, mas o Palmeiras fará negócio tranquilamente, e o Marcos Acunha é diferente. Marcos Acunha é um jogador que tem contrato com o River até o final do ano que vem. É um atleta que hoje é utilizado pelo River Plate. E é um jogador que o River não quer liberar. Inclusive, a imprensa argentina trouxe nessas últimas horas, a TNT da Argentina, informações. Eu não vou trazer aqui o vídeo, né? Porque dificilmente você vai conseguir entender alguma coisa, a menos que você fale espanhol. Mas a TNT confirma que o Vasco é sim um clube que está interessado na contratação do Marcos Acunha. Inclusive, a própria TNT diz que o Vasco é um possível potencial, é um potencial rival do River para a Sul-Americana do ano que vem. O River estará disputando a Sul-Americana na próxima temporada. O Vasco tem vaga garantida, mas ainda há a possibilidade de disputar a Libertadores. Então, a TNT coloca o Vasco como potencial rival do River na próxima temporada e confirma que hoje o Vasco está interessado na contratação de Marcos Acunha, jogador que tem 55 partidas com a camisa do River Plate desde a sua chegada em meados, né, no meio de 2024. Entretanto, mesmo diante desse interesse,
um jogador que hoje internamente o Vasco considera como experiente, um jogador que ajudaria muito o Vasco da Gama para o restante da para a temporada que vem, para as competições que o Vasco da Gama disputará, e seria uma peça de reposição interessante para a ausência de Lucas Piton. Hoje o River não tem interesse na saída de Marcos Acunha. Além do River também não ter interesse da saída do jogador, o próprio Marcos Acunha está muito bem no River Plate e não vê muito sentido em sair nesse momento, até porque tem contrato aí até o final de 2027. Então, é um nome que internamente o Vasco vê como positivo, é um nome que o Vasco internamente trabalha, observa, considera a possibilidade de uma negociação, mas de fato seria, amigo torcedor vascaíno, muito difícil de tê-lo para o ano de 2025, ano de 2026, perdão, que é um nome hoje que o River Plate conta para a próxima temporada. Valeria a pena fazer uma forcinha? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A própria imprensa argentina diz: Marcos Acunha é um jogador hoje que é difícil de sair, o River não considera a sua saída, mas nenhum jogador é inegociável, é o que diz a imprensa argentina. Ou seja, é difícil? É, mas com dinheiro tudo se faz. A minha questão é, será que valeria a pena pagar para ter Marcos Acunha, jogador de 34 anos? Eu sinceramente não sei, mas aí é com Admar Lopes e o restante da diretoria. Show? E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.